Olá, amados irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês. Deus amado, queremos nesse momento, Senhor, nos achegar diante de Ti, sabendo, Pai, que Tu és um Deus onipresente, onipotente, onisciente, e que essa palavra, Pai, assim como ministrou no meu coração, venha ministrar, venha edificar, venha fortalecer a fé de cada irmão, e que cada um saia, Pai, desse tempo aqui renovado pela Tua santa e doce presença. Eu consagro a Ti esse tempo e oro em nome de Jesus. Amém. Então, amados, queria compartilhar aqui com vocês a palavra sobre o que nós temos deixado de legado. O legado nós não deixamos só quando nós partimos, né? O legado nós deixamos a partir do momento que nós começamos a viver, né? E a deixar um testemunho de vida, né? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, vemos vários legados, né? De várias pessoas. E desde o princípio da criação, a primeira família, Adão e Eva, que tiveram Abel e Caim, qual foi o legado que os filhos receberam? Desobediência, que gerou a morte no meio ou entre os filhos. Noé, a Bíblia diz em Gênesis 6:9 que Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Qual o maior legado além do caráter? Um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que vivia em obediência. E é assim que eu imagino que você também queremos ser lembrados, de um homem, de uma mulher que andava com Deus, mas que não ouviu isso da boca de um ser humano, mas da boca do próprio Deus. Imagina Deus olhar e dizer: olha ali, essa é a Juliana, essa é a Maria, esse é o João, esse é o Joaquim. Eles, né? Ela anda com Deus, uma mulher íntegra, uma mulher justa no meio da sua época. Assim como Noé, vivemos numa época, né, onde vemos realmente muitos vivendo totalmente o oposto daquilo que Deus sonhou para a sua humanidade, para a sua criação, né? Então, o que Noé deixou de legado? Ele deixou salvação, né, para os filhos, para a família, porque através da obediência dele a Cristo trouxe vida à família dele. Abraão recebeu um chamado do Senhor, né, de sair no meio da parentela e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Diz que o pai de Abraão era um homem muito idólatra e que o meio ao qual Abraão havia vivido era um ambiente também de muita idolatria, né? E Abraão me lembra muito a minha história e de repente a tua também, que não foi criado num ambiente cristão, que os pais não me ensinaram a palavra, né? E que daqui a pouquinho era cheio de idolatrias também, né? Porque quando a gente não adora Cristo, nós adoramos alguma outra coisa, né? Seja uma pessoa, sejam coisas, sejam bens, né? E assim como Deus marcou um encontro com Abraão, né? Ele marcou um encontro comigo e com você um dia. Ou de repente está marcando hoje, né? Abraão naquela época tinha 75 anos e o Senhor fez uma aliança com ele, né? E o lindo é quando a gente olha lá para Gênesis, no capítulo 15, que diz algo que me chamou muita atenção quando teve esse encontro, no caso, né, de Abraão ali com o Senhor. Deixa eu só abrir aqui, que diz assim que quando o Senhor se encontrou com ele e foi trazendo revelação do que Deus tinha para a vida dele, no capítulo 15, versículo 6, diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então, Abraão, ele creu em Deus. E o Senhor, ele se agrada de que todo aquele que se achega a ele creia nele, creia que ele existe, creia que ele te ama, né? Então Abraão confiou e o Senhor fez uma aliança com ele. E Abraão teve fé. E essa fé gerou uma confiança que deixou esse lindo legado para o seu filho Isaque, mas não só para Isaque, mas deixou para todos nós que cremos no Senhor. Porque ele disse que ele faria de Abraão o
pai de multidões, né? E foi isso. Abraão foi e ele é o pai da fé. Ele é aquele que Deus levantou para revelar para mim e para ti. Olha, tenha fé de Abraão, porque assim como eu fiz na vida dele, eu vou fazer na tua vida. Então ele é uma referência, foi um legado que foi nos deixado. Então você entende que legado não é apenas aos filhos gerados, mas também aos que o Senhor coloca no nosso caminho, assim como foi com Abraão. Temos também, que depois o Senhor foi me lembrando, de Ana, né? Ana era estéril, não podia ter filhos, e Ana, né, antes de ter o filho, para que a bênção não se tornasse um ídolo, né, ela disse, então eu vou consagrar, Senhor, antes de eu receber eu quero consagrar-te, que esse filho ele não seja meu, mas eu quero dizer que ele vai ser teu, ele vai te servir. Então daqui a pouco a bênção não chega, porque às vezes a gente já está com a intenção de que a bênção se torne o nosso Deus, né, e o Senhor nunca vai nos dar algo que vai fazer com que o nosso primeiro amor se torne a bênção, mas que Deus continue sendo o nosso primeiro amor. Então Ana consagrou e teve então Samuel, que a gente sabe que serviu ao Senhor uma vida, porque Ana ensinou os caminhos e Ana consagrou Samuel e Ana ensinou Samuel a viver em obediência. Depois a gente vê a mãe de Moisés num tempo de escravidão, num tempo de perseguição, num tempo muito difícil, mas aquela mulher corajosa, aquela mulher que confiava no Deus que ela servia, no Deus de Israel, ela entregou aquele filho, colocou, né, naquele cesto e colocou naquele rio. E Deus foi tão maravilhoso que quando nós confiamos e entregamos para Ele, Ele faz o melhor, né? Então, de repente, o que tu tá com medo de entregar? Qual é a tua preocupação de entregar para o Senhor? Ela não tinha aqui a opção se ela entregava ou não. A única opção que essa mãe de Moisés tinha era entregar e colocar aquele filho naquele cesto. E como nós sabemos da história, né, foi parar nas mãos da filha do faraó que estava se banhando naquele exato momento. E assim o Senhor faz na minha e na tua vida quando nós entregamos tudo a Ele. Ele faz o melhor por nós. No Novo Testamento vemos então, né, o lindo, o melhor, maior legado do nosso mestre, que veio ao homem para nos salvar, sofreu as mesmas tentações que nós e nos deixou a base para sairmos mais que vencedores, que é o nosso Cristo, o nosso Salvador. E algo que o Senhor me trouxe, que eu queria agora, para finalizar, que está lá no livro de 2 Timóteo. No livro de 2 Timóteo fala sobre a vida de Timóteo. Então, no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 diz, Paulo falando, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Nós servimos a um Deus de geração, um Deus de geração em geração. Um Deus que deseja sim que a tua vida seja um lindo legado na vida do teu filho, depois do teu neto e assim por diante. A base da fé de Timóteo veio lá da avó, que passou para a mãe e que ele recebeu. Essa fé, a fidelidade que elas tinham em Deus, deixaram um legado e tornou Timóteo um verdadeiro servo fiel do Deus vivo, que foi uma jornada linda e incrível. E qual tem sido o meu e o seu legado? Qual legado temos deixado, em especial aos da nossa casa, aos filhos, marido, aos irmãos, aos vizinhos, aos colegas de profissão ou aonde o Senhor tem te conduzido? Quando o grande dia chegar, como você quer ser lembrado ou lembrada? Como temos construído nossa história? Com fé ou com murmuração? Com esperança em Cristo ou na base de um achômetro humano? Um legado de alegria ou de uma pessoa abatida e aflita de alma? Briguenta ou aquela que prefere ser a pacificadora? Aquela que lembra que foi perdoada e derrama perdão e graça? Ou está sempre criticando e julgando o seu próximo? Aquela ou aquele que se posiciona na fé para se sentir aceito e aceita em qualquer roda, em qualquer mesa? Uma mulher e um homem que entende os valores e princípios de Cristo e traz
todos eles para o seu lar ou fica com receio do que vão pensar? Então, amados, perguntas que eu quero deixar para você refletir, porque eu já refleti sobre elas quando o Senhor as me trouxe. E eu estive nesses últimos dias em 2 velórios. As 2 pessoas, ouvindo do meio das pessoas ali, ouvindo um pouquinho de cada um. Colegas de trabalho, vizinhos, parentes, filho, marido, de cada um, da cunhada, da sogra. Pude ouvir só um legado lindo de uma pessoa que deixou marcas positivas, que lançou sementes de vida naqueles que rodeavam. E o que eu e você estamos lançando? Quais são as sementes que você e eu estamos deixando? Porque muito mais que palavras, também são as nossas atitudes. Então que o Senhor esteja nos dando graça e sabedoria para que possamos deixar um legado de fé, de perseverança, de esperança em Cristo, porque Ele não muda. Apesar da nossa infidelidade, Ele continua sendo fiel. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça cada dia mais. Que a graça e a paz do Senhor continue sendo contigo e com a tua casa. Em nome de Jesus. Amém e glórias a ti, Senhor.